Wagner Rodrigues. Amém? Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus? O pastor Leilton Brito, que vai estar aqui encerrando a nossa série de mensagens. E no final, nós vamos levantar um clamor aqui por milagres. Amém? Paz de Cristo, irmãos. Por favor, você que possui um exemplar da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 4, eu quero ler bastante versículos aqui, tá? Capítulo 4, a partir do versículo de número 38. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 38. Amém? Você encontrou, diga vitória. Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 38. Nós vamos ler até o verso 11 do capítulo 5, tá bom? Acompanha aí, diz assim o texto. Ora, levantou-se Jesus da sinagoga e entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentassem deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o
seguiram. Amém? Você pode dizer graças a Deus. Irmãos, eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de poder estar aqui com os amados. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. É o desejo do meu coração que todos quanto aqui se encontram nesta noite possam sair daqui debaixo das bênçãos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta noite. Eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade e quero também agradecer aos nossos pastores. Muito obrigado ao pastor Alessandro, ao pastor Carlos. É constrangedor pregar diante de Vossa Excelência. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. O pastor Carlos, o pastor Alessandro são bênçãos nas nossas vidas, né? O pastor Carlos pregou aqui, Deus abençoou. O pastor Alessandro domingo, até do Rob que o Balboa pregou, e eu falei, meu Deus, é só uma instrução. Eu vou dar uma instrução, meu Deus. Eu não tenho esse cabedal, né? Esta cultura bíblica, admiro a pessoa de vocês, que Deus possa continuar abençoando a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para a sua vida, ela é bem simples, mas eu quero acreditar que Deus há de tocar em seu coração através dessa palavra. Como o pastor bem disse, nós estamos aqui numa série de mensagens, não é? Que falam sobre os milagres de Jesus, e esta é a terceira oportunidade que tenho para falar ao longo das quartas-feiras deste mês de janeiro. Tem sido bênção para as nossas vidas. Eu quero acreditar que você tem sido muito abençoado através destas palavras aqui, e Deus continuará lhe abençoando, e você viverá frutos destes dias de quarta-feira. Lucas, ele escreve essa obra, ele endereça este apanhado e todas essas informações a um homem chamado Teófilo, que era seu amigo. E a narrativa do Evangelho segundo Lucas escreve talvez seja uma das mais completas, porque Lucas, diferente de Marcos e Mateus, era alguém de vasta cultura. Ele era médico, um doutor, alguém que tinha uma educação ímpar, e com muita clareza e exatidão de fatos, ele descreve alguns pormenores. Por ser médico, nos milagres que o Senhor Jesus opera, em curas, ele dá alguns detalhes. É um evangelho abençoador. Ele tem o seu nome narrado ou citado algumas vezes pelo apóstolo Paulo. Primeira vez encontra-se em Colossenses capítulo 4, versículo 14, onde o texto diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. Da segunda vez, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, onde o Paulo declara: somente Lucas está comigo. E a terceira vez que ele é citado é no livro de Filemão, no verso de número 24. O texto diz: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas são os meus cooperadores. Era um homem que teve a oportunidade de estar bem próximo a Paulo e aprender muito deste homem de Deus. Participou de uma das viagens missionárias. Ele faz algumas narrativas acerca de alguns milagres efetuados pelo nosso Senhor Jesus. E o texto nos ensina que, a partir do capítulo 4, Jesus, segundo a narrativa de Lucas, após ser batizado por João Batista, é conduzido
pelo Espírito do Senhor ao deserto, aonde passa 40 dias e 40 noites, e ao findar deste período, Satanás o tenta, e Jesus então sobrepõe a tentação de Satanás e vence-a. O texto então nos informa que ele retorna para Nazaré, segundo a narrativa de Lucas, entra na sinagoga e começa a ministrar uma palavra na sinagoga, onde é rejeitado. Alguém vai dizer: não é este o filho do carpinteiro? E como nós aprendemos na lição da escola bíblica dominical, Marcos declara, é o único que diz que os irmãos ou os que estavam na sinagoga dizem: esse não é o carpinteiro, e não acreditam na chamada e de que Jesus de fato era o Messias, o Cristo prometido. Então ele sai de Nazaré e adentra a cidade de Cafarnaum, que é o seu QG, o seu quartel-general, palco de grandes realizações do Senhor Jesus, e ali passa aos sábados frequentar as sinagogas e começar a pregar a palavra do Senhor. Em uma dessas visitas na sinagoga, a partir do verso 33 do capítulo 4, o texto declara que Jesus, estando dentro da sinagoga, um homem possesso por espíritos malignos se apresenta, e o texto declara que Jesus, com muita autoridade, expele os demônios deste homem. E a partir já do verso de número 37, o texto declara que era um sábado, e Jesus então sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro, que o recebe. E aí, ao entrar na casa de Simão Pedro, alguém notifica ao Senhor Jesus que a sogra de Pedro jazia enferma, acamada. Lucas declara que ela tinha sobre si uma grande febre. Febre havia acometido a sogra de Pedro. Ela tinha uma enfermidade e estava acamada, estava deitada. Jesus, quando ele entra ou adentra, como queiram, na casa de Pedro, ele é alguém que vai observar o que está acontecendo dentro da casa de Pedro. E Jesus, quando entra em um lar, ele sempre vai observar o que está acontecendo dentro deste lar. Mas não o intuito semelhante de muitas pessoas que, quando entram na casa de alguém, reparam o que tem, o que não tem, se é boa, se não é, se está limpo ou se não está. Jesus, quando entra na casa de alguém, ele entra com o intuito de detectar problemas a fim de solucionar os mesmos. Jesus, quando adentra a casa de Pedro, logo é noticiado ou notificado que a sogra de Pedro estava enferma. E então Jesus direciona-se à sogra de Pedro. E o texto declara que ele prostra-se, inclina-se sobre a sogra de Pedro e a restaura, repreendendo a enfermidade que jazia sobre aquela mulher. O texto passa a nos informar, então, que logo após esse milagre efetuado pelo Senhor Jesus, repreendendo a enfermidade que estava sob a vida da sogra de Pedro, ela se levanta, e ao levantar-se, automaticamente ela passa a servir ao Senhor Jesus e a todos que estavam dentro daquela casa. O texto é forte, porque declara que Jesus entra na casa de Pedro, detecta um problema, soluciona um problema, levanta quem está caído, e aquele que estava ou aquela que estava caída levanta-se e passa logo a servir ao Senhor Jesus. Então eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite, quero aplicá-la em nome do Senhor Jesus. Jesus vai entrar na sua casa. Vou dizer de novo: Jesus entrará em sua casa. Vou repetir mais uma vez: Jesus entrará em sua casa. E quando Jesus entrar na sua casa, Jesus detectará o problema existente dentro do seu lar. Se houver algum problema, Jesus vai saber,
porque nada fica oculto, nada fica encoberto ao olhar daquele que tem olhos como chama de fogo. Ele vai entrar na sua casa, vai observar o que está acontecendo dentro da sua casa, e ao entrar na sua casa, ele vai solucionar problemas, ele vai entrar com providência, ele vai levantar o caído, e isso é forte, porque Jesus entra dentro da casa de Pedro para levantar alguém que estava caído dentro da casa de Pedro. Eu venho liberar uma palavra para quem tem fé para receber nesta noite. Jesus vai entrar na sua casa, Jesus vai detectar problemas existentes na sua casa, e além de detectar, Jesus vai solucionar os problemas que existem na sua casa, e Jesus vai levantar quem está caído dentro da sua casa. Jesus vai curar quem está enfermo. Isso aqui é para quem acredita, dentro da sua casa. Então já vai tomando posse da palavra de Deus, porque Jesus vai entrar no teu lar, Jesus vai visitar o teu lar, Jesus vai operar no teu lar, Jesus vai fazer a enfermidade bater em retirada do teu lar. Quem estiver caído na tua casa vai se levantar. Eu não sei se é a sua esposa que está caída, mas se estiver, Jesus vai levantar. Eu não sei se é seu esposo que está caído, mas se estiver, Jesus vai levantar. Eu não sei se é a sua filha que está dando problema, mas se for, Jesus vai libertar. Eu não sei se é o filho que está dando problema na balada, mas Jesus vai entrar na sua casa com poder, autoridade, glória, majestade, vai operar, vai fazer o que ninguém pode fazer, vai tocar aonde ninguém pode tocar, vai realizar o que ninguém pode realizar, vai glorificar o nome dele. Quem percebe que alguém está caído na tua casa, vai ver Jesus levantando o caído vai ficar de pé e vai glorificar a Deus contigo, vai caminhar para a igreja contigo, vai sentar no banco do teu lado, vai levantar a mão do teu lado para dar glória a Deus e aleluia. Te prepara, porque Jesus vai entrar na tua casa para transformar, para mudar, para restaurar, para levantar, para mandar o demônio para fora e glorificar o nome dele. Oh, aleluia. Jesus vai entrar na sua casa. Nunca Jesus entrou na casa de alguém e não fez nada. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, Jesus entra para mudar a história. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, Jesus entra para mudar a situação. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, Jesus entra para libertar. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, Jesus entra para perdoar pecados. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, Jesus entra para curar. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, se for necessário ressuscitar, ele ressuscita também. Jesus vai entrar na sua casa para mudar a história, da mesma maneira que ele entrou na casa de Zaqueu e houve perdão na casa de Zaqueu. Jesus vai entrar na sua casa para perdoar pecado, da mesma maneira que Jesus entrou na casa de Jairo e levantou a filha de Jairo, ele vai entrar na tua casa, oh glória, para levantar e ressuscitar. Da mesma maneira que Jesus entrou na casa de Simão Pedro, ele vai entrar na sua casa para curar. Então te prepara, porque eu profetizo: haverá cura na sua casa, haverá libertação na sua casa. O morto espiritual, aleluia, vai ganhar vida em Cristo Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, aleluia. Você está crente hoje para liberar a palavra para alguém aí, tá? Você está crente?
Você está cheio hoje aí para liberar uma palavra de vitória, uma profecia para alguém do seu lado aí, você está? Então pega na mão desse crente aí e diga: Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua casa. Aleluia. Mas a bênção que Jesus realiza na casa de Pedro não fica só na casa de Pedro. Eu vim profetizar uma palavra para quem tem fé para receber. Jesus vai entrar na sua casa, vai operar um milagre na sua casa. Aleluia. Mas o milagre não vai ficar só na sua casa. A vizinhança, o texto diz que era um sábado. E os judeus guardavam o sábado. O texto diz: ao entardecer, eles estavam sabendo que Jesus havia chegado e entrado na casa de Pedro. E Jesus está dentro da casa de Pedro, fazendo a obra, e havia curado a sogra de Pedro. E os vizinhos ficam sabendo que Jesus está dentro da casa de Pedro, e estão dizendo: eu quero ir lá na casa de Pedro, levar alguém para Jesus curar. E aí eles esperam terminar, passar das 18 horas, porque a viração dos dias para o judeu era após as 18 horas. E aí então, passadas as 18 horas, a casa de Pedro fica cheia. Por quê? Porque o milagre, isso aqui é forte, irmão. Você não dá um glória por causa disso. O milagre que acontece dentro da casa de Pedro não fica ocultado dentro da casa de Pedro. O milagre que acontece dentro da casa de Pedro é evidenciado a toda a vizinhança. Meu Deus. O teu vizinho da direita vai saber o que Deus fez na tua casa. O teu vizinho da esquerda vai saber o que Jesus operou na tua casa. O teu vizinho do outro lado da rua vai saber o que Jesus operou na sua casa. A tua rua vai ficar sabendo o que Jesus operou na tua casa. Alguém vai bater na tua porta, te procurar e vai dizer: eu já sei o que Jesus fez na sua casa. Oh, quem está comigo nesta palavra, levante a mão direita para o alto e libera o primeiro glória, o primeiro aleluia. Aleluia, glória, glória, aleluia. Aquece a alma, porque Jesus vai evidenciar o milagre dentro da sua casa. O milagre vai começar na sua casa, mas não ficará somente na sua casa. A sua casa servirá de um referencial para a sua rua. Não, isso daqui não é loucura, não. Isso aqui é fé. E é uma palavra aplicada para você. A sua casa será um referencial na sua rua. Aleluia. Aleluia. Assim como tem lugares que são referências para as coisas ruins que acontecem na rua, assim também existem lugares que servem de referências para coisas boas que acontecem na rua. Quando alguém perguntar: você conhece a rua tal? Alguém vai responder: conheço. Lá mora uma crente da Divec Cabos. E ela é abençoada. Ele é abençoado. O filho dele é abençoado, a filha dele é abençoada, eles têm um casamento abençoado, e Deus opera naquela casa para a glória do nome de Jesus. A bênção começa dentro da casa de Pedro, mas não fica somente na casa de Pedro. Os vizinhos levam os paralíticos, os problemáticos, os endemoniados, e aquele milagre chama tanta atenção que ali vira um culto. Um culto naquela casa onde Jesus está operando milagre.
E aonde alguém tinha problema, dizia, vou na casa de Pedro. Por quê? Porque na casa de Pedro também, Jesus está na casa de Pedro. Aleluia! Isso aqui é top, irmão. Eu vou na casa de Pedro porque Jesus está na casa de Pedro. Eu vou na casa de Pedro porque Jesus está na casa de Pedro. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu vou repetir umas 3 vezes aí para você. Eu vou na casa de Pedro porque Jesus está na casa de Pedro. Eu vou na casa de Pedro porque Jesus está na casa de Pedro. Aleluia, aleluia. Coisa boa receber Jesus dentro da nossa casa. Se Jesus estiver dentro do nosso lar, nós teremos sucesso. Isso não significa que não teremos problemas. Isso significa que teremos vitória. Aleluia. E Jesus opera na casa de Pedro, faz um milagre na casa de Pedro, levanta o caído na casa de Pedro, liberta na casa de Pedro, expulsa demônio na casa de Pedro, cura na casa de Pedro. Jesus está operando dentro da casa de Pedro. Oh, aleluia. Glória a Jesus. E o texto é forte. Isso toma grande proporção, todos ficam sabendo. E Jesus passa a noite na casa de Pedro, amanhece, o povo querendo segurar Jesus, Jesus dizendo, eu tenho que ir para outros lugares fazer a obra de Deus. E o texto, o capítulo 4 se inicia com Jesus visitando as sinagogas aos sábados. Aí começa o capítulo 5. Jesus já havia estado dentro da casa de Pedro. Só que Jesus é tão Jesus e Deus é tão Deus, que Ele não quer fazer parte somente de uma área da vida de alguém. Não. Ele não quer que alguém seja vitorioso somente em uma área. Ele não quer que alguém seja vitorioso somente em uma parte. Ele não quer que alguém seja vitorioso só de um lado. Jesus, ele entra na casa de Pedro, mas agora diz, deixa eu ir no trabalho de Pedro. Se ele operou dentro da casa, ele é capaz de operar também no trabalho de Pedro. Meu Deus. E Jesus diz assim, já que Pedro me recebeu na casa dele, não me convidou para ir no trabalho dele, eu vou me convidar para ir no trabalho dele. Porque tem gente que é assim, irmão, que é Jesus só de um lado na vida. Jesus, só quero te entregar essa área. Eu estava estudando esses dias, porque eu gosto muito de estudar, eu estava estudando o milagre da transformação da água em vinho, e eu percebi que as casas eram em moldes gregos, pastor Carlos, e tinham compartimentos na casa. Quando a Bíblia diz cenáculo, cenáculo é o terraço da casa, não é isso? Cenáculo é o terraço, a parte de cima da casa. Então, a casa em que Jesus havia estado, ou estava, quando ele vai operar o milagre da transformação da água em vinho, tinha 3 compartimentos. E quando havia um casamento, isso aqui é interessante, quando havia um casamento, os convidados mais ilustres eram colocados no cenáculo, que era a área VIP. Era a área VIP dos convidados. Quando Jesus, a mãe de Jesus diz assim, ó, filho, acabou o vinho, ele nem tinha tomado o vinho ainda, porque ele está no primeiro andar. Ele está na casa, mas ele não está no cenáculo, na parte mais alta da casa. Ele está na parte mais baixa da casa. E quando a gente não coloca Jesus no alto, vai ter problema. Vai ter problema. Quando a gente não coloca Jesus no alto, vai ter problema. Ele estava em uma área que não deveria estar. Ou seja, às vezes a gente quer que Jesus só fique naquela área. E não quer Jesus em outras áreas da nossa vida.
Às vezes a gente quer Jesus na nossa casa, mas no nosso trabalho a gente não quer Jesus. Não, deixa que lá eu resolvo. Às vezes a gente quer Jesus na nossa casa, mas na faculdade a gente não leva Jesus para a faculdade. A gente fica com Jesus em casa, mas não leva Jesus para a igreja, para a escola, não leva Jesus para a faculdade. Às vezes a gente tem Jesus dentro de casa, e dentro de casa a gente tem um comportamento, a gente tem uma atitude, a gente tem uma conduta, mas quando a gente sai de casa a gente diz: Jesus, fica aí que depois eu volto. E aí no trabalho ele tem outra conduta, no trabalho ele tem outro comportamento, na faculdade ele tem outra conduta, na faculdade ele tem outro comportamento. Eu aprendo aqui nesse texto que Jesus não quer só ficar na casa de alguém. Jesus quer ir aonde essa pessoa for. Se for para o trabalho, Jesus quer ir junto com você. Se for para a escola, Jesus quer ir junto com você. Se for para a faculdade, Jesus quer ir junto com você. Jesus quer resolver tudo do seu lado. Jesus não quer que você deixe ele só dentro de casa. Aonde você for, carrega Jesus com você, vai. E ele vai no trabalho de Pedro. E o que ele vê no trabalho de Pedro? O texto diz que ele procurava um lugar, pois a multidão estava o apertando. E o texto é tão interessante porque diz: o apertava para ouvir a palavra de Deus. Esse povo aqui sabia que Jesus efetuava milagres, mas nesse instante aqui, o povo não está procurando milagre, o povo está querendo ouvir a palavra. Eu estava desfolhando ali a Bíblia porque eu me lembrei de um detalhe. Em uma das multiplicações de pães e peixes efetuadas pelo Senhor Jesus, os discípulos chegam para o Senhor e dizem: Senhor, o Senhor já libertou, o Senhor já curou, o Senhor já fez grandes maravilhas, manda o povo embora. Aí Jesus diz assim: não, eu não posso mandar o povo embora sem antes lhe dar pão. Por quê? Porque se forem embora sem pão, mesmo com milagre, perecerão no meio do caminho. Mas se eu der pão primeiro, depois eles podem voltar. Por quê? Porque o pão alimenta. O pão é símbolo da palavra. Jesus pode até usar o milagre como um anzol, mas quem fortifica o crente é a palavra. O que dá força ao crente é a palavra. O que sustenta o crente é a palavra. O que anima o crente é a palavra. A palavra que levanta o caído, a palavra que é o bálsamo para as feridas, a palavra é o remédio para o enfermo, a palavra é a água que sacia a fome, a palavra é o pão que alimenta o faminto. Sem palavra não tem avivamento, sem palavra não tem alegria, sem palavra não tem força, sem palavra não tem vigor. Se você vê um avivamento que não tem palavra, não é avivamento, é movimento, porque avivamento que é avivamento é produzido pela palavra. Eu dou glória a Deus porque tem um povo nesta noite na Devec Cabuçu sentado para ouvir a palavra, a palavra, a palavra. A palavra é o combustível que faz o crente caminhar em meio ao deserto da vida. Quando todo mundo diz não vai dar certo, você diz vou, porque a palavra diz que eu vou conseguir chegar, a palavra diz que eu vou conseguir vencer, a palavra diz que eu vou conseguir ultrapassar. Nesta noite você está sendo fortificado pela palavra. Receba força pela palavra, receba graça pela palavra, seja restaurado pela palavra. Palavra. O que nos sustenta é a palavra. E o povo procurava uma ocasião e apertava o Senhor Jesus para ouvir a palavra. Meu Deus, isso é forte, irmão.
Porque o povo não está indo por causa do milagre. O povo está indo dizendo, eu quero ouvir uma palavra, meu Deus. Eu preciso da palavra. Você precisa da palavra. Só quem precisa, irmão, levante a mão direita. E diga para Deus, Deus me dá palavra, envia a palavra. Me alimenta pela palavra. Me restaura pela palavra. Me lava pela palavra. Oh, eu preciso da palavra, eu necessito da palavra, eu preciso da palavra, só a palavra. E aí o povo precisava ouvir a palavra, queria ouvir a palavra. E o texto declara que ele estava ao lado, ou próximo, ou junto do lago de Genezaré. Alguns dizem que é Mar da Galileia, outros dizem que é o Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades. O que muda é a localidade. Há quem diga que haviam 15 portos ao longo de todo o lago ou de todo o mar, que a título de informação ficava a 220 metros abaixo do nível do mar. Um lago de água doce, que tinha 24 quilômetros de extensão, no seu ponto mais largo, 12 de largura. O lugar mais profundo, segundo o doutor Claudionor de Andrade, media 50 metros. E era um lago muito grande. E Jesus então está procurando um lugar. E ele vai justamente no trabalho de Pedro. E aproxima-se do barco de Pedro. E ao aproximar-se, ele diz, Pedro, me empresta seu barco, deixa eu subir. E Pedro permite ao Senhor subir no barco dele. E Jesus então pega o barco de Pedro emprestado e começa a ensinar a palavra ao povo. Após ensinar a palavra ao povo, o texto diz que Pedro estava lavando as redes. O lavar as redes indica o término de um dia de trabalho, de labuta de um pescador. Eles estavam lavando as redes, tirando as impurezas da rede, pois o texto nos traz uma informação nos dizendo que Pedro havia trabalhado por toda a madrugada, sem obter nenhum sucesso. Ele pescou, mas não conseguiu pegar peixe nenhum. Ele vem frustrado, e ele está lavando as redes, ele está chateado, ele trabalhou a madrugada toda, e não conseguiu pegar peixe nenhum. E o texto declara que após Jesus usar o barco de Pedro para ministrar a palavra do Senhor, ele diz, Pedro, suba no barco e vamos navegar até o mar alto. E o texto declara então que Pedro permite o Senhor subir, ou sobe, melhor dizendo, no barco e navega até o mar alto. Não há ninguém que venha emprestar algo para o Senhor Jesus, que aquilo que foi emprestado para ele, volte para esta pessoa da mesma maneira. Tudo que deixamos na mão de Cristo, quando Ele nos devolve diferente. Tudo que entregamos na mão de Cristo, tudo que deixamos nas mãos de Cristo, quando Ele nos devolve de forma diferente. O menino empresta os pães e os peixes para o Senhor Jesus. Jesus vai partir o pão, vai multiplicar o pão e vai devolver o pão partido para o menino. Mas a quantidade que o menino entrega para Jesus, aleluia, a que ele recebe é muito maior do que ele havia entregado, aleluia. Nada que entregamos na mão dele, nada que deixamos na mão dele, retorna para a nossa mão da mesma maneira. É por isso que se você entregar a tua família na mão dele,
dele, quando ele devolver para você, vai devolver diferente. Quando você entregar as suas questões na mão dele, ele vai devolver para você de maneira diferente. Então te prepara, porque tudo aquilo que você colocou no altar de Deus, nas mãos do Senhor, vai voltar para a sua mão diferente. E Pedro diz: olha, vamos, Senhor Jesus. Ele está lavando a rede, meio que frustrado, porque trabalhou a madrugada toda e não conseguiu sucesso algum. Pescar de madrugada era o melhor momento, era o horário propício, era a hora para pescar, de madrugada, por algumas questões, não é? Uma das questões era por causa da pressão do ar. Por causa da pressão do ar, durante a madrugada, está mais frio, o ambiente, temperatura mais baixa. Então, o vento vai soprar da terra para o mar. O barco cabia aproximadamente 4 pessoas com uma vela triangular. E eles usavam o vento para impulsionar, o vento ajudava a impulsionar o barco para o lugar mais profundo mais rapidamente. Durante o dia, pescar com o auxílio do vento era mais dificultoso, porque por causa da pressão do ar, o calor, o vento soprava da água do mar para a terra. Então Pedro, ao pegar o barco, ele sabe que vai enfrentar vento contrário. Por isso que ele sai de madrugada, porque de madrugada o vento é a favor. De madrugada a maré está alta, e aí então é mais fácil pescar. Por quê? Porque os peixes estão na superfície para alimentar-se. Então os pescadores chegam no lugar mais profundo, jogam alimentos para os peixes. Quando os peixes estão a se alimentar, eles jogam a rede e pegam o peixe. Mas durante o dia, maré baixa. E aí então não adianta jogar alimento para o peixe, porque o peixe está no lugar mais profundo. Então Pedro, quando sai de madrugada, ele sai com a maré a seu favor e com o vento a seu favor. Mas ele pesca a madrugada com tudo ao seu favor, mas não obtém o sucesso nenhum. Quando ele sai pela manhã, após emprestar o barco para o Senhor Jesus, o vento é contrário, a maré é baixa, mas tem um diferencial: Jesus subiu no barco. As circunstâncias estão dizendo: não vai agora, não é o momento de você ir, mas Jesus está no barco. As circunstâncias estão mostrando: você vai perder, vai dar errado, mas Jesus está no barco. O médico está dizendo: não vai dar certo, e já decretou que vai dar tudo errado na saúde, mas Jesus está no barco. A situação é vento contrário, maré baixa, mas Jesus está no barco. Oh glória, eu vim profetizar para quem tem fé para receber, para quem tem fé para receber. Te prepara, porque mesmo tudo estando ao contrário, mesmo tudo dizendo que não, mesmo a situação apontando para a falência, aquele que tem poder sobre todas as coisas está no teu barco dizendo: vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo, e o milagre vai acontecer. Vai. As circunstâncias mostram que não vai dar certo. E eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida nesta noite. O que Jesus vai fazer na sua vida, o que Jesus vai fazer na sua família, o que Jesus vai fazer na sua casa, o que Jesus vai fazer no teu trabalho, vai deixar o especialista da área doido. Por que você está dizendo isso, pastor Leilton? Eu estou dizendo isso porque Pedro era especialista, expert em pescar no lago de Genezaré, no mar de Tiberíade, no mar da Galileia.
Ele nasceu e cresceu sendo pescador. Quem entendia mais de pescaria do que Pedro, Tiago, João e André? Eles eram sócios. O pai de João e de Tiago era Zebedeu. Eles tinham uma sociedade, aleluia, entre barcos de pescaria. Eles sabiam qual era o melhor momento, qual era a melhor hora de pescar. Então, provavelmente, Pedro, quando Jesus diz assim, olha, vamos ao mar alto, Pedro está dizendo, esse Jesus aí está dizendo que é para mim ir ao mar alto, mas as circunstâncias não são favoráveis, por quê? Porque Pedro é o especialista da área, mas eu venho liberar uma palavra só para quem tem fé, para acreditar nesta palavra liberada. Jesus, ao operar o milagre na tua vida, vai, aleluia, inculcar o especialista está olhando para o papel, está dizendo, não tem jeito, mas está olhando para você e está dizendo, tem jeito, Jesus, mas ele olha para o papel e diz, não tem jeito, mas quando ele olha para você e diz, meu Deus, o que aconteceu? O especialista não vai entender nada, porque o que vai se realizar na tua vida é glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus. Especialista da área está analisando a tua situação, está dizendo que não tem jeito, mas você sai nesta noite com uma palavra rema. Meu Deus, o advogado já analisou a causa e diz não tem jeito, mas Jesus já analisou a causa também. O juiz está pronto com o martelo para decretar a falência, mas Jesus é o advogado dos advogados. O médico analisou toda a sua questão documental, os exames, está dizendo não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, mas o médico dos médicos sou. Meu Deus, o médico dos médicos está na tua casa, o médico dos médicos está na tua vida. O advogado que peleja a sua causa está pelejando nesta noite. Eu vim liberar uma palavra só para aquele que acredita na palavra que vem do alto. Aleluia! O milagre vai acontecer e o especialista vai ficar embasbacado, porque Deus vai entrar com providência para Só que Jesus vai dizer assim para ele, Pedro, vamos, lança-te ao mar alto. Lança-te aonde? Ao mar? Pelo amor de Deus, irmão. Você tomou café? Lança-te ao mar. Então o que Jesus queria fazer com Pedro haveria de acontecer no mar alto. Porque o que Jesus queria proporcionar a Pedro não estava na beira. O que Jesus queria proporcionar a Pedro estava no mar alto. Enquanto você não sair da beira, não tem... Não. Você está com medo de ir para o mar alto, irmão? A ordem de Cristo é, vamos navegar ao mar alto. Na beira você só vai pegar peixe pequeno. O que eu quero te dar é peixe grande. Não, 3 pessoas receberam isso aqui. Na beira você só vai pegar peixe pequeno. O que Jesus quer te dar é peixe grande. Meu Deus. Mas para pegar peixe grande, tem que ter coragem. E navegar ao mar alto. Mesmo contrariando até os teus pensamentos, as tuas teses. Porque o crente não age por vista. O crente age por fé. Tudo diz não, não, não. Mas Jesus resolveu dizer, vamos no mar alto. É que lá você vai ter uma grande surpresa. E o que tem que fazer para ir para o mar alto? Vai remando. Falei isso aqui na semana passada. Para chegar no lugar da vitória tem que remar. Porque o vento é contrário, mas vai de vento contrário mesmo, vai. Rema.
Rema. Quer milagre? Rema. Quer restauração da família? Rema. Quer a cura? Rema. Quer porta aberta? Rema. Quer marido na igreja? Rema. Quer esposa na igreja? Vou ficar remando até você entender. Rema. Rema, halama, shurimi, kalama, raiuté. Oh, glória a Jesus. Alguém está dizendo, para de remar, para de remar, para de remar. Mas a ordem do capitão é rema. O que me chama a atenção é que quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, lança-te ao mar alto. Pedro responde, mestre, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque tu mandas, a tradução revista e atualizada diz, porque tu mandas, lançarei as redes. Irmãos, ele diz mestre, isso aqui é para a gente aprender. Lucas é alguém erudito, alguém culto. Então ele tem um linguajar, uma escrita muito vasta. Então ele usa 9 conotações diferentes para dizer mestre. Na nossa língua, mestre é um professor versado de todo o saber e de toda a ciência. A palavra na língua portuguesa, mestre, define a pessoa dotada de todo o saber e de toda a inteligência. Mas quando Lucas usa a palavra mestre, ele usa com algumas conotações diferentes. E ele usa 9 verbos diferentes. Ele usa curios, ele usa rabi, ele usa raboni. Mas aqui, quando Pedro diz mestre, a palavra no original é epistate, que significa o comandante geral que possui toda a autoridade, aquele que tem toda a autoridade, autoridade é exogia. Exogia é o poder livre e desimpedido de fazer o que bem entende. Quando Pedro diz mestre, ele está dizendo, tu tem poder no céu, tu tem poder na terra, tu tem poder embaixo, tu tem poder em cima, tu manda no sol, tu manda na lua, tu manda no peixe, tu manda no mar, tu manda em mim, tu manda em Tiago, tu manda em João, tu manda em Zebedeu, tu manda em todo mundo, e eu entro para pescar, porque tu tem autoridade para mandar, e eu estou submissa à tua autoridade, e quem se submete à autoridade, vive o impossível da... Isso é forte. Mestre, meu comandante geral, sobre tua palavra lançarei a rede. E Pedro no mar alto, Jesus sentado na proa. E existem alguns tipos de rede ou de modo de pescar. Você lembra de Mateus 17, quando Jesus recebe Pedro e Pedro diz, os cobradores estão cobrando aí o imposto. Jesus diz, pega o anzol, vai na beira, e lança o anzol. Você vai encontrar 2 moedas, paga por mim e paga por você. Então tem a pesca de anzol. A outra pesca era de arpão, onde de noite o pescador ficava na beira da praia, na beira do mar, com uma luz, uma lanterna acesa. Os peixes iam onde a luz estava acesa e o pescador, com arpão, pegava o peixe. Mas a terceira forma era essa aqui.
era uma rede chamada Seine, uma rede de 3 metros de comprimento e vários metros de largura. O que se fazia era colocar a rede no alto mar, com rolhas na ponta e pedras na parte de baixo. Com a corda amarrada nas pontas, o barco fazia um movimento circular. Pegava, enchia a rede, puxava e Pedro, a madrugada toda, no mar profundo, rodando e não conseguindo nada. Jesus entra no barco de Pedro e diz: vamos embora? Ele diz: vamos. Quando chega no mar alto, Pedro, que outrora, alguns instantes, algumas horas atrás, havia lançado a rede, isso aqui é uma profecia, aguça seus ouvidos, lançado a rede, e não tinha sentido o peso da rede. Quando Pedro lança a rede, faz o movimento circular, quando ele vai puxar a rede, ele sente o peso da rede. Eu vim profetizar só para quem tem fé para receber. Assim te diz o teu Senhor: você vai sentir nesse ano de 2019 o peso da rede na tua mão. 2018 foi ano que você rodou e não arrumou nada. Mas 2019 será ano de pesca maravilhosa. Você vai sentir o peso da rede. Você vai sentir o peso, vou repetir. Você vai sentir o peso da rede. Você vai sentir o peso da rede. Você vai sentir o peso da rede. Ele sente o peso da rede, puxa a primeira, enche o barco. E quando ele enche o barco, já que termino, ele vai lançar de novo e vai fazer novamente o movimento circular para encher nova. Mas o texto diz que ele encheu tanto que o barco estava quase afundando. E ele pediu auxílio de outros barcos. A bênção, ela primeiro começa na casa de Pedro. Sinto uma graça de falar isso aqui, irmão. A bênção começa na casa de Pedro e toma toda a vizinhança. Quando Pedro convida Jesus para ir para o seu trabalho, quando Jesus se convida para ir no trabalho de Pedro, a bênção começa no barco de Pedro. Mas não fica só no barco de Pedro. Pedro está cheio de peixe. Irmão, pense. O mar, segundo os estudiosos, o mar da Galileia nessa época era um mar piscoso. Haviam 24 espécies diferentes de peixe no mar da Galileia. Tinham peixes pequenos, mas também haviam peixes grandes. Você conhece o nome de um peixe grande aí? Você sabe, pastor? Só morava em Rio das Ostras, varão. Sabe alguém aí? Fale então. Fale. Curijuba. Eu vim dizer, é grande, a Curijuba é grande? Então eu vim dizer que Jesus vai colocar Curijuba. Não, você não está entendendo. Pedro está lá enchendo o barco. E aí então Jesus, junto com ele, o texto diz que ele pede auxílio. Ele vai levantar o peixe, imagino eu, porque ele está fazendo sinal para os pescadores. E os pescadores que estão na beira, imagino eu, licença poética, estão dizendo: ó, esse cara é louco, não vou não, trabalhei a madrugada toda, você viu? E Pedro está fazendo assim, ó, vem. E os pescadores estão lá na beira dizendo: não vou não, você está maluco, ó. Vou não.
Estou cansado lavando a rede. Pedro está dizendo. Aí Pedro se cansa de chamar, pega uma curijuba, irmão. Aleluia! Os outros pescadores entraram no barco, foram até o barco de Pedro. Dá uma catucada nesse crente aí e diga assim para ele: você quer saber o segredo de Pedro? Vou te dizer aqui. Se Pedro pesca tudo só para ele, o texto diz, o barco estava quase indo a pique. Se Pedro coloca tudo só pensando nele, em André, em Tiago e em João, ele afundava. O segredo de Pedro é dividir. Porque Deus vai te colocar nesse lugar que você está pedindo? É para você dividir. Porque Deus vai te abençoar? É para você dividir. Jesus não quer ver ninguém afundando na bênção. Deus vai colocar você em um lugar exaltado para glorificar o nome dele. E aquele que não tinha condições vai ter condição de dividir. Através de você, Deus vai abençoar muita gente. Através de você, Deus vai efetuar milagre na vida de muita gente. A tua vida será canal, aleluia, de milagre para outras vidas. Se acredita, dá um salto desta cadeira e fica de pé dando glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh. Se prepara aí, irmão. Aleluia. Foram quartas-feiras aqui que nós falamos de milagres. Milagres. Você precisa viver milagres? Eu não estou perguntando se você quer, porque se eu perguntar quem quer, todo mundo vai levantar a mão. Eu estou perguntando quem precisa. Oh, aleluia. Jesus está dizendo, te prepara, porque no ano de 2019, eu ainda estou debaixo dessa palavra aqui, irmão. No ano de 2019 eu não vou visitar só a sua casa, não. Eu vou visitar a sua casa, mas vou visitar o seu trabalho. Oh, aleluia. Vai ser tão forte que Deus vai fazer, irmão. Eu já estou vendo gente aqui fazendo fila para contar testemunho. Aleluia. Vai ter dia que aqui, pastor Alessandro, o senhor vai ler uns 10 testemunhos aqui. Jesus vai operar milagre. Se prepara, que a sua vida servirá de ponte para outras vidas serem abençoadas neste ano. Através de você, Jesus vai abençoar muita gente. Pense, quantos pais de família que haviam pescado toda a madrugada junto com Pedro e não arrumou nada, mas só porque Pedro deixou Jesus entrar no barco dele, aleluia, teve peixe para todo mundo. Só por causa de você. Só por causa de você, Jesus vai abençoar outras pessoas. Só porque você deixou Jesus entrar na tua casa, só porque você deixou Jesus entrar no teu barco, vai abençoar muita gente. Vai abençoar muita gente. Você pode liberar uma palavra para o seu amigo, para o seu irmão. Pega na mão desse crente aí e diga, você vai abençoar muita gente. Diga para ele, você vai abençoar muita gente. Oh, aleluia. Você vai abençoar muita gente. Wellington, você vai abençoar muita gente. Aleluia. Irmão Celso, você vai abençoar muita gente. Vai. Seu Zé, você vai abençoar muita gente. Ô Gleides,
Se prepara. Você vai abençoar muita gente. Vinícius, você vai abençoar muita gente. Aleluia. Eu estou liberando uma palavra aqui. Se você quiser receber, você pode receber. Fica à vontade. Alamachuribi, dirimi kalamagarra, xerimi kanduha, urimi canto revarasi, jerimi kiarra, surimi. Ai, 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 Jesus. Você vai abençoar muita gente. Você vai limpar a lágrima de muita gente. Não, você não está recebendo não, vou dizer. Você vai enxugar a lágrima de muita gente. Você vai servir de providência para muita gente. Você vai ser socorro para muita gente. Se prepara, porque através de você, meu Deus, um milagre vai acontecer. Você vai ser milagre na vida de muita gente. Bate assim no peito e diga: eu vou ser milagre na vida de muita gente. Diga: eu vou abençoar muita gente. Eu vou abençoar. Nós passamos aqui, foram 5 quartas-feiras falando sobre os milagres de Jesus. Eu quis propositadamente pregar essa mensagem aqui nesta noite. Louvo a Deus porque o céu escreveu isso. E eu quero convidar você aqui, você que precisa de um milagre, e você que quer que através de você Deus opere milagre na vida de outras pessoas, vem aqui, porque eu vou orar, nós vamos orar. Você vai abençoar muita gente. Você vai abençoar muita gente. Você vai dormir com isso na sua alma. Eu vou abençoar muita gente. Você está num momento, um momento difícil, momento de escassez. Mas Deus está te dizendo através desta palavra: você vai abençoar muita gente. Oh, aleluia. Você vai abençoar muita gente. Eu quero dizer, irmã Cassoli, você vai abençoar muita gente. Oh, glória. Oh, glória. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Oh, Espírito, Tu estás em nosso meio. Oramaio, terrevi calabarai, tervaste. Irmãos, só se você estiver sentindo graça. Alabaxere bicovas turi mireia. Turamaca lagaru bihivias turi mireia. Só se estiver sentindo graça, adore a Deus. Oh, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Quem te conhece, vê você levantando a mão aqui dizendo: eu vou abençoar muita gente, talvez esteja dizendo: isso é loucura para ele. Por quê? Porque não conhecem você, mas não conhece o Deus que você serve. O teu vizinho te conhece, mas não sabe o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Eu estou liberando uma palavra aqui que Deus vai levantar gente aqui para mudar a história da família, para mudar a história da vizinhança. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida, vai. Então comece a receber milagre, milagre, milagre. Abre a boca e adora a Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar pelo teu povo, pela tua igreja.
Existem pessoas aqui que ouviram esta palavra e creram nela. E esta palavra veio do trono da tua graça para a tua igreja. Oh, pois nós sentimos a tua presença como confirmação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço agora, muda realidades aqui. Alguém está olhando para o teu servo, alguém está olhando para a tua serva e está dizendo: não adianta porque não tem mais jeito. Mas a tua palavra está dizendo: ele vai abençoar muita gente. Meu Deus, você vai abençoar muita gente. Meu Deus, oh Senhor, entra no campo das impossibilidades. Assim como o Senhor foi contrário ao que o especialista Pedro sabia do mar, assim também vá contrariamente ao que o médico disse, ao que o advogado disse, ao que o especialista disse, e opera o milagre. Opera o milagre, opera o milagre, opera o milagre. Ordena a tua bênção. Faz o que o homem não pode fazer. Faz o que o médico não pode fazer. Faz o que o advogado não pode fazer. Faz um rebuliço nesta causa na justiça. Faz um rebuliço. Rebuliço de Deus aconteça para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, crendo no milagre, crendo na tua bênção, crendo no milagre, em nome de Jesus. Se você recebe, acredita, dê o melhor glória que você puder.